Bom, pessoal, vamos começar? Acho que podemos começar. O planejamento da aula de hoje basicamente é fazer a introdução, né, de como é que a gente calcula para o sistema de partículas a energia cinética total do sistema, a energia potencial de um sistema, incluindo inclusive as forças, as contribuições das forças externas e das internas, né? E no final enunciar então qual é que é a expressão da energia total do sistema e em que condições Boa noite, ela vai Sor. ser Boa noite, conservada. turma. Alô? Boa noite, Sor. Boa noite, turma. Boa noite, boa noite. Estamos indo aqui. Vamos começar com a energia cinética, né, que é a primeira obtenção que a gente vai ter que fazer, a primeira derivação. Como é que é a energia cinética de um sistema de partículas, né? Vamos começar a derivar a energia cinética T. Para fazer isso, na verdade, para obter as duas energias, né, tanto a cinética quanto a potencial do sistema, eu vou utilizar o trabalho, né? Então, se eu vou de uma configuração 1 para uma configuração 2 com o meu sistema, né, movo o meu sistema de configuração 1 para 2, e calculo qual é que é o trabalho, né, para a gente fazer essa transição, né, entre esses dois estados do sistema, 1 e 2, né. O trabalho a gente vai, então, obter através do somatório sobre todas as partículas do sistema, né, eu vou somar sobre todas as alfa partículas do sistema. Para cada uma delas eu sei calcular, a gente usa, então, para calcular o trabalho sobre a partícula alfa, usamos a integração, a integral de caminho, né, da produto escalar, a integral de caminho do produto escalar F alfa dr alfa, lembrando que R alfa são as coordenadas das partículas do sistema, da alfaésima partícula do sistema. E somamos, claro, sobre todas as partículas, né. F aqui, o F alfa, é então a força líquida, né, lembrando que o trabalho aqui é relativo à força líquida total sobre a partícula alfa, né, sobre a alfaésima partícula. Basicamente, aqui a gente tem a expressão do trabalho para ir do sistema da configuração 1 para a configuração 2, escrita em termos do trabalho realizado pelas forças, né, sobre cada uma das partículas do sistema, né, as forças líquidas sobre cada uma das partículas do sistema. Lembrando que lá no caso unidimensional, né, lá atrás no semestre, a gente relacionou para o caso de uma partícula, né, a gente derivou então o teorema trabalho-energia cinética, né. Então, se a força que eu estou analisando é a força resultante sobre a partícula alfa, o trabalho realizado para ir da configuração 1 até a configuração 2, basicamente é igual à variação da energia cinética da partícula alfa. Ou, escrita de outra maneira, a gente pode reescrever o produto escalar F alfa dr alfa em termos da diferencial na energia cinética da partícula alfa. Então, está claro que o trabalho realizado para ir de 1 até 2, né, sobre o sistema, é a somatória sobre todas as partículas do sistema da integral nas energias cinéticas individuais de cada uma das partículas do sistema, né, que é o dt alfa. Quando eu integro nas configurações, então eu vou ter um somatório em alfa, a energia cinética de alfa na configuração 2, que é o limite superior, e a energia cinética de alfa na configuração 1. Né? Isso eu vou denotar por sendo T2 menos T1, né, onde eu vou designar a energia cinética total do sistema. Né? Tá claro aqui o que está acontecendo, né? Tanto T1 quanto T2 basicamente são as energias, as somas, né? As somas das energias cinéticas individuais, que aqui está escrito em termos das velocidades, né, das partículas, mas basicamente a energia cinética total do sistema é escrita em termos do somatório das energias cinéticas individuais das partículas, claro, relativo a uma origem, um sistema de coordenadas que a gente sempre escolhe, né, um referencial inercial. Dá para ver aqui também que o que a gente obtém para o sistema é consistente com o que a gente obteve para a partícula única, né? O trabalho realizado no sistema, né, pela força líquida total sobre cada uma das partículas do sistema também é a variação da energia cinética, mas agora a energia cinética total do sistema. O que eu vou fazer agora, além de derivar aqui o teorema trabalho-energia cinética para o caso de sistemas de partículas, eu também quero reescrever ou escrever a energia cinética do sistema em termos das coordenadas do centro de massa ou informações sobre o centro de massa. Para fazer isso, eu vou precisar da nossa geometria. A gente já utilizou essa geometria em outro momento, né? Então, aqui tem essa bolha que representa o sistema. Eu tenho um sistema de referência inercial, que eu tenho uma origem. A partir dessa origem, então, eu mapeio
as coordenadas das partículas, por exemplo, a partícula, a alfaésima partícula tem vetor posição R alfa. Eu também posso localizar, relativo a esse mesmo sistema de referência inercial, o centro de massa, né, do sistema, que é o vetor Rzão, né? O vetor Rzão, então, é o vetor posição do centro de massa relativo a esse sistema de referência inercial. E também nós podemos localizar cada uma das partículas relativa ao centro de massa. Então, aqui eu tenho a alfaésima partícula do sistema, aqui está o centro de massa, e eu localizo através do vetor posição R alfa linha, né? O linha designa o vetor posição relativo ao centro de massa. A gente consegue ver que as coordenadas da partícula, né, das partículas R alfa, podem ser escritas, né, em termos das coordenadas do centro de massa e das coordenadas da partícula relativa ao centro de massa. Né? Vocês conseguem ver que este vetor aqui, basicamente obtido pela soma do vetor posição do centro de massa mais a posição da partícula alfa relativo ao centro de massa. Se essa igualdade é verdadeira, a gente vê aqui da geometria do problema, né? Se nós tomamos derivadas temporais de ambos os lados, né? Nós conseguimos então relacionar as velocidades, né? A velocidade da partícula relativa a esse sistema de referência inercial, basicamente é igual à velocidade do centro de massa, que é o R ponto, né? Mais a velocidade das partículas, né? Ou da partícula alfa, relativo ao centro de massa, certo? Com isso eu consigo essa relação aqui entre as velocidades, né? Eu consigo reescrever a energia cinética. Então, lembrando que a energia cinética depende do V alfa ao quadrado, né, a velocidade da partícula no sistema de referência inercial, né, ao quadrado. V quadrado nada mais é que o produto escalar, né, do vetor velocidade, né, então é o R ponto alfa escalar R ponto alfa. Mas o R ponto alfa pode ser escrito em termos das velocidades do centro de massa e das velocidades das partículas relativas ao centro de massa. Né? Muito bem, aqui nós temos então 4 produtos escalares, né? O produto escalar comuta, né? Então, primeiro, eu tenho um produto escalar das velocidades do centro de massa, depois eu tenho os produtos mistos, né? Que é os produtos cruzados aqui, né? Que é a velocidade do centro de massa escalar com a velocidade da partícula alfa relativo ao centro de massa. E, claro, a gente tem a velocidade da partícula alfa relativa ao centro de massa escalar com ela mesma, né? E aí a gente consegue identificar esses 3 termos. O primeiro termo, claro, é o quadrado da velocidade do centro de massa. O último termo é o quadrado da velocidade da partícula alfa relativa ao centro de massa. E, claro, a gente tem um termo cruzado aqui, né, que envolve a velocidade do centro de massa e o R' ponto. Né? Mas, basicamente, a gente calculou já quanto é que é a velocidade da partícula alfa relativa a esse sistema de referência inercial ao quadrado. Com isso, a gente consegue escrever a energia cinética, né, do sistema. A energia cinética do sistema é o somatório sobre todas as partículas das energias cinéticas individuais de cada uma. Então, 1 meio de m alfa V alfa quadrado, mas o V alfa quadrado pode ser escrito em termos das informações sobre o centro de massa. Então, aqui a minha primeira contribuição do V quadrado vai nos dar uma contribuição com o quadrado da velocidade do centro de massa. O segundo termo vai envolver o produto escalar velocidade de centro de massa com a velocidade da partícula relativa ao centro de massa. E, finalmente, o último termo vai nos dar o quadrado da velocidade da partícula relativa ao centro de massa. Então, nós temos 3 termos. Ou seja, eu estou reescrevendo a energia cinética total de um sistema de partículas a partir de informação do centro de massa, basicamente. Né? Tanto a velocidade do centro de massa, quanto a medida das velocidades das partículas do sistema relativo ao centro de massa, que é o V'. Esse termo do meio, né, que envolve o produto escalar R ponto com a velocidade da partícula relativo ao centro de massa, né, na aula passada ou retrasada, a gente mostrou que aquele termo ali é exatamente zero. Né? Por quê? Só para lembrar, né? Em alguma das aulas atrás, acho que foram 2 aulas atrás, quando a gente introduziu o sistema de partículas, né, eu mostrei que essa quantidade aqui é nula, tá? Ou seja, somatório sobre todas as partículas do produto massa vezes posição da partícula relativa ao centro de massa, este somatório aqui é o vetor nulo, né? É zero. Isso vai ter implicações sobre esse segundo termo aqui. Só para olhar em zoom, né? Este segundo termo, ele é um somatório sobre alfa, 1 meio, massa, do produto escalar, certo? Claro que o vetor velocidade de centro de massa não depende do índice alfa, então eu vou tirar para fora todo mundo que não depende do índice alfa e o somatório vai ser só aplicado
nas massas e nas velocidades, né? Basicamente, isso daqui, né? Eu tenho cancelamento dos dois, a velocidade de centro de massa está aqui fora, eu tenho ainda, claro, mantenho o produto escalar, né? O produto escalar é tomado sobre esta quantidade, né? Esta quantidade aqui, onde dentro tem a velocidade linha, né? Relativa ao centro de massa, pode ser escrito então como derivada temporal desta quantidade, né? Só tirar para fora a derivada temporal, né? E essa quantidade, algumas aulas atrás, acho que 2 aulas atrás, nós mostramos que é um vetor nulo, é zero, né? Esta quantidade. Então significa que o segundo termo ali é nulo na minha escrita da energia cinética em termos da informação do centro de massa. Né? Claro que a gente também sabe que o somatório das n-alfas que aparece nesse primeiro termo aqui, ó, né? É a massa total do sistema, né? M grande, certo? Então, aquele primeiro termo, basicamente é 1/2 massa total do sistema, velocidade de centro de massa, a velocidade ao quadrado do centro de massa. Né? E aí, já conseguimos escrever a expressão total da energia cinética em termos da informação do centro de massa. O que sobra é isso, né? A gente consegue ver aqui que eu também posso escrever a energia total cinética do sistema como sendo a energia cinética do centro de massa, né? Que é 1/2 de massa vezes a velocidade de centro de massa ao quadrado, mas ainda eu tenho aqui a soma sobre todas as partículas do sistema das suas energias cinéticas, porque essa expressão aqui é da energia cinética, né? Mas a energia cinética medida de cada uma das partículas do sistema medida relativo ao centro de massa, ou seja, referente ao centro de massa do sistema. As velocidades aqui estão sendo medidas relativo ao centro de massa. Mas basicamente eu consegui uma informação, né? A energia total do sistema também pode ser escrita como a energia cinética do centro de massa mais a energia cinética das partículas do sistema relativo ao centro de massa. E aí, claro, dependendo de casos particulares, se o meu centro de massa é móvel ou não, né? Se eu tenho velocidade de centro de massa nula ou não, um desses termos pode ser nulo, né, explicitamente. Mas essa é a expressão geral da energia cinética em termos da informação do centro de massa. Determinamos tudo sobre a energia cinética, agora a gente vai para a próxima energia, que é a energia potencial, né? Definição da energia potencial de um sistema, né? A energia cinética, a energia potencial aqui é um pouco mais complicado, porque a força total sobre a partícula alfa, né? A alfaésima partícula do sistema, envolve tanto as forças externas sobre a partícula alfa, quanto as forças de interação, né? As forças internas da partícula alfa com todas as outras partículas do sistema. Né? Eu tenho N partículas, a partícula alfa interage então com N-1 partículas do sistema. Inclusive, na aula retrasada, passada, nós definimos então a força sobre a partícula alfa devido à interação com as partículas, né, do sistema, a parte interna do sistema. É um somatório sobre beta, então beta são todas as outras partículas menos o alfa, né? Da força é alfa-beta. A notação aqui, a F alfa-beta é força sobre alfa devido à partícula beta. Lembrando, claro, que a partícula não interage com ela mesma, né? Aqui o índice alfa tem que ser diferente do beta, obviamente. Né? Mas, no caso, sobre a partícula alfa, no caso geral, né, eu tenho tanto forças externas quanto forças internas sobre a partícula alfa. De novo, eu vou analisar o trabalho, né? Para ir de uma configuração 1 para a 2, né? Aqui, tá aqui de novo, escrevi novamente, né? Só que agora aqui, claro, eu estou escrevendo a força total sobre o sistema, né? Força líquida total sobre o sistema, ou seja, sobre todas as partículas do sistema, né? Somando sobre todas elas, né? Só que aqui, claro, eu estou separando as forças externas e as internas, né? Explicitamente, então a força total líquida vai ser separada entre as internas e as externas sobre a alfa, né? Aqui, de novo, a gente tem a integral de caminho, né? Do produto escalar força escalar com o elemento infinitesimal de deslocamento, né, o R alfa. Aqui já está, obviamente, como eu separei, né, nas contribuições internas e externas, eu vou ter 2 termos para calcular o trabalho, para ir de 1 até 2. Né. Aqui a parte externa está tranquilo, né, mantemos, né, produto escalar tranquilo, se nós conhecemos as forças externas líquidas sobre a partícula A. E aqui eu só estou escrevendo, então, a força interna sobre alfa em termos do somatório, né, das forças F alfa-beta, né, que estão aqui. Então, aqui, ao invés de eu ter apenas um somatório, no segundo termo, que envolve as forças internas, né, eu vou ter um somatório duplo, né,
o somatório sobre todas as partículas alfa, o somatório sobre as partículas beta, né? Sobre beta, né? E as forças F alfa beta, lembrando, alfa beta é força sobre a partícula alfa devido à partícula beta, né? Produto escalar com o elemento infinitesimal de deslocamento, basicamente os dois termos. Vou começar a tratar com esse primeiro termo, né, que é a contribuição das forças externas para o trabalho, né, sobre o sistema, e depois a gente analisa a parte das forças internas. Então, as forças externas, né, se tanto as forças externas quanto as internas, se ambas, né, ambas forem conservativas, aí sim nós podemos lembrar que se eu tenho uma força, um campo de força conservativo, sempre eu posso escrever ele em termos de uma energia potencial, né? Nós mostramos lá em forças centrais, né, na dinâmica, né, a partir da energia mecânica, que toda vez que eu tenho campos conservativos, eu posso escrever ele em termos do potencial. Então, só existe energia potencial para campos conservativos, né? Então, eu vou assumir que tanto as forças externas sobre alfa, quanto as forças internas sobre alfa, todas elas, né, admitem, então, obviamente, são forças conservativas e vão admitir, então, energias potenciais. Os nomes para essas energias potenciais, claro, eu vou dar nomes diferentes, porque uma está relacionada com as forças externas. Lembrando qual é, que é a relação entre força conservativa e a energia potencial, né? A função energia potencial. A força, né, é o negativo do gradiente da energia potencial correspondente. Que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, para as forças externas, eu estou designando um potencial, uma energia potencial, que eu estou chamando de U alfa, né? A energia potencial sobre alfa devido às forças externas sobre alfa, né? Aí a gente está relacionando essa força com o potencial correspondente, né? O negativo do gradiente da energia potencial devido às forças externas sobre alfa. A mesma coisa para as forças internas sobre alfa, né? Eu vou rotular essa energia interna conservativa, essa energia potencial associada à força conservativa de interação da partícula com as alfa com as outras, né, dentro do sistema, como sendo a função energia potencial U barra, a diferencial externa, né? Alfa beta, só para designar que é de interação, né? E a relação entre força e energia potencial é a mesma, negativo do gradiente, né, da energia potencial correspondente. Só o detalhe aqui, o gradiente está sobre... lembrando o que é o gradiente, né? O vetor nabla aqui, né, o operador nabla é um operador diferencial, né? É um operador diferencial espacial, ele toma derivadas parciais relativos às coordenadas do sistema, né? Como aqui eu estou tratando as energias potenciais relativas às forças que estão atuando sobre a partícula alfa, o gradiente aqui, na verdade o operador nabla, né, o del, está operando sobre as coordenadas da partícula alfa, claro. E obviamente os potenciais aqui dependem das coordenadas tanto da partícula alfa quanto da partícula beta interagindo com a alfa, né? Então só para tomar um cuidado da notação aqui, o índicezinho alfa está dizendo que o nabla está sendo operado sobre as coordenadas do alfa, né, da partícula alfa. Só o detalhe. Certo? Ou seja, as duas forças eu designei potenciais, né, U barra, e agora eu vou tentar substituir os dois termos aqui, né, no trabalho, em termos das forças escritas em termos dos potenciais, né. Vou começar com as forças externas, né. Então, a primeira contribuição do trabalho envolve a integral de caminho força externa DRA, né, está aqui. Aqui, obviamente, a força externa sobre A vai ser escrita em termos do gradiente, né? Negativo do gradiente, aqui explicitamente. O que sobrou aqui dentro do integrando, nessa integral de caminho, né? É o gradiente de U escalar dr, né? Ou seja, o elemento infinitesimal de deslocamento. Isso a gente já sabe, né? O que é. Lembrando que lá quando a gente estudou os potenciais unidimensionais, né? A energia potencial unidimensional, a gente identificou que esse integrando aqui, né, que é o gradiente da energia potencial escalar, vetor dr, né, é exatamente a diferencial total da função energia potencial, que é uma função apenas das coordenadas para sistemas conservativos, né? Então a gente já sabe quanto é que é, o que é essa quantidade aqui dentro, né? É a diferencial total da energia potencial associada às forças externas sobre a partícula alfa, né? Essa integral aqui trivial, né? A integral de du da U, né? Integrado de 1 da configuração 1 até a configuração 2.
substituímos limites de integração, né? Configuração 2 menos configuração 1. O que eu vejo, claro, somado sobre todas as partículas alfa sempre, né? O que eu vejo aqui, então, que eu posso escrever, o sinal menos acompanha, né? Eu posso escrever, então, esta integração somada sobre todas as partículas do sistema, né? Como sendo o negativo da variação, né? Variação da energia potencial, das energias potenciais, né? Associadas às forças externas sobre cada uma das partículas do sistema. Então, eu defini o externo, ou seja, a energia potencial devido às forças externas totais, né, do sistema, ou seja, é a energia potencial total do sistema relativo às forças externas que estão atuando sobre as partículas do sistema. Você consegue identificar claramente quem é essa energia potencial externa, né? O somatório sobre todas as partículas do sistema das energias potenciais devido às forças externas sobre cada uma das partículas do sistema, as alfaésimas partículas do sistema, explicitamente. Mas, vejam bem, o primeiro termo aqui do trabalho, basicamente é um negativo da variação da energia potencial total do sistema relativa às forças externas. Onde a energia potencial total externa está definida dessa maneira. Agora a gente vai tratar o segundo termo, que envolve as forças de interação, né, entre as partículas do sistema, né, que envolve as forças F alfa beta, que está escrita em termos de um potencial, né, que eu chamei de potencial barra, né, de alfa beta. Aqui está escrita do potencial, né, de interação entre a partícula alfa e a partícula beta, lembrando que energia potencial é sempre função das coordenadas para sistemas conservativos, apenas as coordenadas para sistemas conservativos, né? Como aqui essa energia potencial barra é relativo à interação entre as duas partículas, a alfa e a beta, a alfaésima e a betaésima partícula do sistema, obviamente a função energia potencial barra tem que ser uma função das coordenadas, claro, mas das coordenadas das duas partículas, né? Tanto da partícula alfa quanto da partícula beta, né? Então, aqui, essa energia potencial U barra, ela é uma função de 6 coordenadas, né? 3 delas relativas às coordenadas da partícula alfa, né? X alfa, Y alfa, Z alfa. E as 3 coordenadas, as coordenadas da partícula beta, né? X beta, Y beta, Z beta. Obviamente, para uma função de várias variáveis, no caso que é uma função de 6 variáveis, eu também posso construir a diferencial total para essa função, né? Como a gente viu lá para o caso unidimensional, no nosso caso lá no início do semestre, né? Sobre sistemas conservativos, né? Então, se a função é de 6 variáveis, a gente sabe como construir a diferencial total, ou seja, d u barra de alfa beta, né? A diferencial total é isso, né? Eu vou derivar parcialmente sobre cada uma das coordenadas, x alfa, y alfa, z alfa, x beta, y beta, z beta, acompanhado do elemento infinitesimal naquela variável, né? No caso aqui de x alfa, de x beta, de y beta, de z beta, assim por diante, né? Então, basicamente a diferencial total aqui é a derivada da função relativa às coordenadas da partícula alfa, multiplicado pelo diferencial em cada uma das coordenadas da partícula alfa, e também sobre as coordenadas da partícula beta. É a extrapolação para 6 variáveis daquele caso unidimensional que a gente fez. Vocês vejam bem que os 3 primeiros termos aqui na expressão da diferencial total da função u barra, né, basicamente pode ser escrito em termos do produto escalar, né, gradiente de u barra, e vocês vejam que a derivada em x, y e z da função u barra basicamente é o vetor gradiente, né, da função u barra. Escalar, né, escalar, e está acompanhado pelos elementos infinitesimais, né, de comprimento, né, ou de deslocamento em cada coordenada. Então, esses 3 primeiros termos nada mais são, né, do que o produto escalar gradiente de u barra relativo, claro, às coordenadas de alfa, né, coordenadas da partícula alfa, escalar dRA, né, e o segundo termo, né, os 3 termos, perdão, os três últimos termos, né, também são os gradientes, né, da função u barra, mas vejam bem, esse gradiente aqui está sendo tomado, está sendo calculado relativo às coordenadas da partícula beta, a derivada aqui em x beta, y beta, z beta. Então, o gradiente aqui é relativo às coordenadas
da partícula beta, como no caso anterior ali, nos 3 primeiros termos, o gradiente está sendo tomado sobre as coordenadas da partícula alfa. Escalar dr beta, né? Porque tem o x beta, então beta, z beta, e são as componentes do vetor dr beta. Então, eu fazendo uma janelinha matemática, aquela função de 6 variáveis, a função energia potencial U-bar, que é de interação entre a partícula alfa e a partícula beta, né? Pode ser escrita em termos dos gradientes, né, dessa função, relativo às coordenadas de cada uma das partículas, né, escalar com os elementos de deslocamento em cada caso. Né? Lembrando que nos dois termos, as derivadas os gradientes estão sendo tomados sobre coordenadas diferentes, né, sobre coordenadas de partículas diferentes. Né? Outra coisa, eu tenho uma simetria aqui da função energia potencial, né, o barra, certo? A função energia potencial barra de alfa-beta, eu falei para vocês, ela é função das coordenadas das duas partículas, está, né? Explícito, né? O barra de alfa-beta é função das coordenadas das duas partículas, tanto alfa quanto beta. Né? Vejam bem que se eu trocar o índice, né, não importa, né? Trocar índice é trocar o índice das variáveis aqui, né? Tudo que é alfa vira beta, tudo que é beta vira alfa. Ou seja, este cara aqui, né? Se eu pego a função e troco as coordenadas, né? Ou seja, troco os rótulos, né? Todo mundo que era alfa vira beta, todo mundo que é beta vira alfa. Isso seria a função U barra beta alfa, né? Vocês vejam bem que trocar os nomes das coordenadas mantém a mesma função, né? Não faz diferença. Não vai fazer diferença, né, explicitamente. Certo? Então, se o sistema é conservativo, esta energia potencial associada à interação de duas partículas, troca de índice aqui, alfa-beta por beta-alfa, não vai fazer nenhuma diferença, né? Essas duas quantidades são iguais. Dá para ver pelo efeito da troca dos rótulos, né? Eu vou continuar tendo uma função das mesmas coordenadas das partículas alfa e beta. Agora eu vou calcular explicitamente o que, ou seja, relacionar os gradientes, né? Os gradientes com as forças correspondentes, né? Lembrando que força é o negativo do gradiente da energia potencial. Então, este termo aqui, que é o gradiente, né, tomado sobre as coordenadas da partícula aberta do potencial, a energia do potencial barra, né, alfa-beta, este cara aqui, né? É exatamente, ou seja, gradiente nas coordenadas de beta do potencial barra alfa-beta, que é o que está aqui, né? Usando a simetria ali da troca do índice, né? O U barra de alfa-beta é igual a U barra de beta-alfa, né? Ou seja, eu estou tomando gradiente sobre as coordenadas de beta neste potencial. Isso daqui nada mais é, obviamente, né, que associada com a força beta-alfa, né, a força sobre beta devido a alfa. Né? Lembrando que força é o negativo do gradiente da energia potencial. Então, se a força sobre beta devido a alfa é o negativo do gradiente, né, do potencial relativo à partícula beta devido à interação com alfa. Né? Se a gente está usando a versão fraca da terceira lei, né, que é a mais fraquinha, né, a gente sabe que a força F beta alfa é igual a menos F alfa beta. Né? É uma paração e reação, né? Então, paração e reação das duas partículas que estão interagindo, né? Então, menos F beta alfa, pela terceira lei versão fraca, né? É escrita como sendo F de alfa beta. Esses dois vetores pela terceira lei são antissimétricos, né? Basicamente. Do mesmo modo, mas são antissimétricos na direção e sentido. Né? Então, aqui eu estou identificando quem é este cara aqui, né? Este gradiente aqui, quem é ele, né? Ele basicamente é a força F alfa beta. Então, a diferencial total, que tem dois termos, né? O primeiro termo continua como está ali, né? O gradiente sobre as coordenadas de alfa, o barra alfa beta, aqui tudo normal. E o segundo, né? O segundo termo, eu já identifico que eu posso, então, esse segundo termo aqui, né? Esse segundo termo, eu já posso escrever ele, né? Só o gradiente, claro, né? Eu já posso escrever ele como sendo, o gradiente aqui, como sendo o negativo de F beta alfa.
aqui explicitamente. Então, estou usando esta relação aqui para reescrever o gradiente do segundo termo. Né? E claro, aqui no primeiro termo, a gente sabe que o gradiente em alfa do barra alfa beta é a própria negativo da força sobre alfa devido a beta. Vocês conseguem ver aqui o último passo da terceira lei de Newton, versão fraca. O menos F de beta alfa é igual a F de alfa beta, né? E aí eu vejo que nos dois termos, né, nos dois termos eu tenho a mesma força, né? Eu tenho a força F alfa beta. F alfa beta, que eu fatoro, né? Na verdade, eu vou fatorar menos F alfa beta, certo? O que sobra aqui, obviamente, é uma diferença dos elementos infinitesimais de deslocamento relativo à partícula alfa, relativo à partícula beta, né? Claro, sempre produto escalar aqui, né? Do cálculo. Lembrando que este vetor aqui, né, dr alfa menos dr beta, basicamente é o vetor R alfa menos R beta é o vetor posição relativa de uma partícula relativa a outra, né? Não sei se eu tenho desenho. Tem aqui o desenho, né? Só para lembrar, né? Se eu tenho a partícula alfa, a partícula beta, os dois vetores de posição, R alfa e R beta, relativo ao sistema de referência inercial, né? Eu posso construir o vetor posição relativa, né? De uma partícula relativa a outra, né? Por exemplo, R alfa beta é o vetor posição da partícula alfa relativo à partícula beta, né? Este vetor aqui. Então vocês vejam bem que dr alfa beta nada mais é que é o elemento infinitesimal de deslocamento sobre relativo ao vetor R alfa beta, né? Que é o vetor posição relativa da partícula alfa relativa a beta, né? Em relação a beta. É só notação, né? Lembrando que essa diferença nada mais é que o elemento infinitesimal de deslocamento nesta direção e sentido aqui. Muito bem. Lembrando, a gente estava calculando esses dois termos aqui, eles aparecem lá na diferencial total, e a diferencial total entra, né, no cálculo do segundo termo do trabalho, né? O trabalho total sobre as partículas do sistema. Então lá, aquele segundo termo ao trabalho, que é relativo às interações, né? Em esta cara eu somava em alfa, tinha um somatório duplo, né? Somatório em alfa e em beta, né? Um beta diferente de alfa, claro. Aqui dentro a força de interação, né? Entre a partícula alfa e a beta. Lembrando que esse somatório também, há 2 aulas atrás, a gente mostrou que esse somatório duplo pode ser escrito como um somatório simples, né? Apenas na variável beta, mas rotulada, né? Vinculada a alfa ser menor que beta. Então, em vez de ter um somatório duplo, eu posso escrever esse somatório duplo de F alfa beta em termos de um somatório único, né? Apenas em alfa, mas, claro, com o vínculo, né? Com a restrição que alfa tem que ser menor que beta, né? E lembrando que esse somatório único, a gente substitui F alfa beta por esta soma, né? Simétrica, né? F alfa beta mais F de beta alfa. Então, a gente tem a troca de índices aqui, né? Eu estou só acompanhando a trilha, né? Aí, então, nós temos o somatório só em alfa, com o vínculo, que alfa tem que ser menor que beta. Aqui dentro, então, nós temos dois produtos escalares, né, das forças de interação, alfa beta e beta alfa. Então, já estou aqui fazendo explicitamente os produtos escalares, né? F alfa beta com o DRA, tá certinho, né? Porque isso é força sobre alfa devido a beta, né? E, claro, se a força é sobre alfa, o elemento infinitesimal de deslocamento é o dr alfa, né? O segundo produto escalar é o F beta alfa, que é a força sobre beta devido a alfa. Produto escalar com o elemento infinitesimal de deslocamento, claro, relativo a essa partícula, né? Como a força é sobre beta devido a alfa, né? Aqui o elemento infinitesimal de deslocamento tem que ser o elemento infinitesimal de deslocamento para a partícula beta. Eu não vou manter alfa aqui, né? Tem que ser beta para ser consistente com a força sendo aplicada, né? A força está sendo aplicada aqui sobre beta, o elemento infinitesimal aqui tem que ser o relativo à partícula beta, né? De novo, lembrando que F beta alfa, pela terceira lei, é menos F alfa beta, consigo fatorar a força F alfa beta, escalar, né?
com, de novo, o vetor de diferença, né, dr alfa, dr beta, que é o vetor elemento infinitesimal de deslocamento sobre a posição relativa, né, entre as duas partículas. Né? Basicamente é isso daqui. Lembrando que este integrando, eu acabei de mostrar, né, este integrando que sobrou aqui, né, f alfa beta escalar dr alfa, né, ó, aqui, ó, f alfa beta escalar dr alfa é justamente relacionado com a diferencial total da energia potencial U barra. Né? Então, este cara aqui, que é igual a isto, né, é exatamente o somatório sobre alfa com o vínculo, né, integral de 1 até 2, configuração 1 até configuração 2, do negativo, né, lembra aqui, a diferencial total é o negativo desse produto escalar. Né? Então, aqui eu tenho o negativo da diferencial total, este cara aqui, né? Integro, obviamente, né? Integro, faço integração, né? Do elemento du, né? Du alfa. Né? Quando eu faço a integração, obviamente, né, integral de du barra, né, da configuração 1 até 2, eu vou ter uma variação, né, a variação da energia potencial U barra de alfa beta, né, ou seja, da interação entre alfa e beta, né, a delta, né, então tem uma variação para fazer essa mudança de configuração, né, da configuração 1 para a configuração 2, né, negativo, somatório sobre alfa, a variação da energia potencial de interação entre a partícula alfa e a partícula beta. Então, aqui, finalmente, né, conseguimos calcular quanto é que é a contribuição devido às forças internas para o trabalho. Vou só lembrar que a gente fez tanta conta que a gente já esquece o que está fazendo. Né? Meu ponto de partida era calcular o trabalho sobre o sistema, né, o trabalho realizado sobre o sistema, vai de uma configuração 1 até a 2. Mostramos que tinha duas configurações, uma relativa às forças externas e outra relativa às forças internas. Eu consegui mostrar que o relativo às forças externas eu posso escrever como negativo da variação da energia potencial externa, e agora a parte das energias internas, né, a contribuição do trabalho devido às energias internas, também é o negativo da variação, né, o negativo da variação da energia potencial de interação entre as partículas do sistema. Ou seja, basicamente são essas duas contribuições, né, o trabalho realizado sobre a partícula, né, sistema de partículas para a configuração 1 até 2, o negativo da variação da energia potencial externa, das forças externas sobre as partículas do sistema, mais a variação do somatório das variações, né, somatório das variações das energias internas, né, potenciais internas de interação entre as partículas do sistema, certo? Isso, então, obviamente, é o negativo, né, de uma variação de uma energia interna total, que a gente consegue entender qual é que é, né, do sistema, né? Então, eu consigo ver, mostrar que finalmente... Que isso aqui é o caso unidimensional, né? No caso 1D, se eu estou com um sistema conservativo, a gente já sabe isso aqui, né? Trabalho realizado pela força resultante é também igual para a força conservativa resultante, né? É igual ao negativo da variação da energia potencial, né, do sistema. A mesma coisa está acontecendo aqui, né? Trabalho realizado, o trabalho sobre o sistema de partículas também é o negativo da variação da energia potencial total do sistema, só que agora aqui eu identifico quem é as contribuições para a energia potencial total do sistema. Não? É relativo às forças externas e às internas. Né? Então, aqui a variação da energia potencial total do sistema é a variação das energias potenciais externas com as variações das energias potenciais internas. Né? Dessa definição aqui, né, da variação da energia potencial total do sistema, eu identifico quem é a energia potencial total do sistema, o SIST. Né? Ela basicamente é a energia externa total do sistema, potencial externa total, e a energia interna total do sistema. E aqui eu já tenho a identificação de quem é cada uma delas, né? Ou seja, a energia do sistema total é a energia total externa. A energia total externa é a soma das energias potenciais devido às forças externas sobre as partículas do sistema. Estou somando sobre todas as partículas as contribuições de cada energia potencial sobre a partícula alfa devido às forças externas.
E a força e a energia potencial interna total do sistema é a somatório sobre as partículas do sistema, vinculado, claro, a alfa menor que beta, né, das energias potenciais de interação entre a partícula alfa e beta, que é a energia potencial U barra. Então, a gente consegue identificar que tem duas contribuições externas e internas da energia total potencial do sistema, né, e a identificação dela de como são calculadas, né, tanto as externas quanto as internas. Vejam bem, para um corpo rígido, aqui eu estou com um sistema de partículas geral, eu determinei a energia potencial associada, mas para um corpo rígido, as posições, né, das partículas, né, uma relativa à outra, estão congeladas. Né? Um corpo rígido, as distâncias, né, relativas entre uma partícula e outra, né, o vetor R alfa, né, R alfa beta, né, ele é um vetor constante, congelado, né, e isso significa que a função energia potencial de interação, né, é uma constante, né, ela não varia espacialmente. Isso significa que a sua variação é nula, né, e aí, para o caso, então, de corpo rígido, a contribuição da energia potencial interna total para o sistema é nulo, pelo fato que a função, cada uma das funções U barra de alfa beta é uma constante, quando eu calculo a derivada, né, perdão, a variação dessas energias, né, isso dá contribuição nula, lembrando que a física do problema é dada só em termos da variação tanto da energia cinética quanto da energia potencial. Então, especificamente, né, quando eu estou com um corpo rígido, a energia potencial de interação entre as duas partículas é uma constante, e significa que a sua variação, né, a delta, né, a variação da energia potencial de interação partícula a partícula, né, cada duplo de partícula, é zero, e automaticamente ela não vai contribuir, né, para a variação da energia total do sistema, energia potencial total do sistema. Né? Então, a variação da energia potencial do sistema de um corpo rígido, né, caso do corpo rígido, basicamente é só a variação da energia potencial associada às forças externas. Isso é um caso particular, né, para corpo rígido, onde as distâncias relativas entre as partículas do sistema são fixas, né? Se eu estou com um gás, por exemplo, que é um sistema típico de partículas, é um gás, né? Um gás de partículas livres, por exemplo, é um exemplo de sistema de partículas discreto, né? Lá as partículas, a cada instante de tempo, elas têm as posições relativas delas mudam. Nesses casos, claro, eu vou ter contribuições nulas para a variação da energia potencial interna total do sistema. Né? O caso do corpo rígido é um caso particular. Né? Só resumindo o que a gente obteve sobre a relação do trabalho realizado, aí de uma configuração 1 até 2, né, sobre o sistema, né, mostramos que o trabalho, para ir de 1 até 2, as forças totais líquidas sobre o sistema, né, é igual à variação da energia cinética total do sistema, e também o trabalho realizado também é o negativo da variação da energia potencial total do sistema, né, que inclui tanto as contribuições das forças externas quanto das forças internas. Ou seja, esse trabalho é igual, significa que a variação da energia cinética total do sistema é igual ao negativo da variação da energia potencial total do sistema. Significa, né, que para sistemas conservativos, a variação desta quantidade, né, que é a soma da energia cinética total com a energia potencial total do sistema, é igual a zero, né? Obviamente, isso aqui significa que essa quantidade aqui é uma quantidade conservada, né? No tempo, né? Se a variação dela é nula, significa que ela é uma constante temporal, né? E essa é justamente essa quantidade, a soma da energia cinética total do sistema, mais a energia potencial total do sistema, é justamente a energia total do sistema, né? Que podemos chamar de energia mecânica total do sistema de partículas, né? É que a soma, né? A soma da cinética mais a potencial total do sistema de partículas, essa é uma quantidade conservada para sistemas conservativos, né? Mas para isso acontecer, obviamente, ambas as forças têm que ser conservativas, né? Ambas, eu quero dizer, tanto as forças externas sobre o sistema quanto as de interação entre as partículas dos sistemas, ambas têm que serem conservativas para isso ser verdade, explicitamente. Certo? Então, eu tenho uma outra quantidade conservada, que é a conservação da energia total do sistema, né? Para campos conservativos, tanto externos quanto internos. O que eu vou fazer agora são exemplos, tá?
dessas definições que a gente viu, da energia cinética total, da energia potencial total e da expressão da energia mecânica, que é uma quantidade conservada para sistemas conservativos. Então, meu último enunciado aqui teórico é a energia total do sistema conservativo é uma constante do movimento, e a gente pode usar isso sempre para fazer análise da dinâmica. Isso é muito poderoso, o fato da energia mecânica ser conservada. É poderoso, a gente consegue determinar, né, quase toda a dinâmica do sistema, tanto quantitativamente quanto quantitativamente, né, apenas analisando a dependência espacial da energia potencial das energias potenciais, né, como a gente fez nos casos dimensionais e no caso de sistemas de dois corpos, com forças centrais, né, que mostrou que toda a dinâmica é baseada na energia potencial efetiva, no caso 3D, né. A energia potencial é crucial, dada que a energia mecânica é conservada. A energia potencial do sistema, né, a total do sistema, vai dar basicamente o mote para a dinâmica, né, correspondente. Esse primeiro exercício, primeiro exemplo, eu vou ter que retomar um exercício que a gente fez na aula passada, que era do dois patinadores, né, livres, né. Então, só para lembrar esse problema da aula passada, são dois patinadores, né. Inicialmente, eles estão andando com velocidade um relativo ao outro, né? Na verdade, é um sistema relativo a um sistema de coordenadas inercial, né? Eu coloquei aqui no plano, né? Com ambos com velocidade v0 em módulo, mas andando em sentido contrário um ao outro, né? E mantendo uma separação inicial aqui fixa, né? Transversal entre eles, que é o tamanho d, né? Certo? Essa é a configuração inicial dos patinadores. Estão vindo um contra o outro, né? Com velocidades iguais, né? Mantendo, claro, a separação transversal aqui entre um e outro. Tá? Chega em algum momento, quando eles se aproximam e estão juntos, né, um do outro, assim, relativo ao eixo vertical aqui, né, eles se dão as mãos, né, isso significa uma interação, né, entre as partículas que estão representando os dois patinadores, né. E aí nós mostramos que esse sistema vai, quando eles dão as mãos, eles vão rotacionar, né, em torno do centro de massa. No caso, como as massas das duas partículas são iguais, as massas dos patinadores são assumidas a serem iguais, o centro de massa está no meio do caminho, né, dali que conecta os dois patinadores, né, e aí eu vou ter uma rotação em torno desse eixo que passa pelo centro de massa, né, com velocidade angular constante. Na aula passada a gente calculou, né, qual é que é a energia, qual é que é a velocidade de rotação, né, velocidade angular de rotação, basicamente usando que o sistema é um sistema livre, né, que conserva a energia mecânica, claro. Então falou de energia mecânica, mas a gente usou a conservação do momento linear e a conservação do momento angular, né. Como esse sistema está livre, não tem nenhuma força externa aqui inicialmente, né, só tem forças de interação, né, a gente consegue mostrar que tanto o momento linear quanto o momento angular são conservados, né? Lembrando que o momento linear é conservado, porque eu não tenho força externa. Se eu não tenho forças externas, eu não tenho torques, né? Se eu não tenho torques, então o momento angular total do sistema é conservado. A gente mostrou explicitamente que para esta condição aqui, explicitamente, né, a velocidade do centro de massa é zero, tá? Então a velocidade do centro de massa é zero. O centro de massa é estático para esses dois patinadores, né? Ou seja, o centro de massa é fixo, ele não muda de lugar com o tempo, né? Ou seja, o centro de massa pode funcionar tranquilamente, né, como um sistema de referência inercial, né? Ele é um sistema estático, equivalente a qualquer outro sistema de coordenadas estático, né? Certo? Lembrando que quando eles estão conectados, claro, as velocidades não são mais V0, nós são outras velocidades relativas ao centro de massa, né? E nós chamamos de U1 e U2 linha, aqui eu já estou colocando todas as velocidades já escritas em termos do centro de massa, né? Mas é só para lembrar, tá? O nosso problema da aula passada, a gente determinou quanto é que é a velocidade de rotação para esse tipo de problema, o sistema livre, né? Com massas iguais, claro, né? O que eu vou fazer agora nesse sistema, lembrando que na aula passada a gente já usou a conservação do momento linear e angular, né? Aqui eu quero calcular a variação da energia cinética total do sistema, né? Ou seja, eu quero calcular quanto é que houve de variação de energia cinética total do sistema desta configuração inicial, onde eles estavam longe um do outro, para uma configuração onde eles estão conectados, rodando, né, em relação ao centro de massa com uma velocidade angular ômega.
Então, a minha configuração 1 e 2, no meu caso aqui, é quando eles estão longes, configuração 1, e quando eles estão rodando juntos relativo ao centro de massa com velocidade ômega, angular ômega. Isso é a minha segunda configuração, né? Configuração 2. Então, eu quero calcular qual é a variação, né, da energia cinética total do sistema para fazer essa mudança de configuração. Certo? Bom, na aula passada, a gente mostrou que esse sistema, nós calculamos a velocidade do centro de massa, né? Como as massas são iguais e as velocidades têm mesmo módulo, só mudam a direção e sentido, né? É só o sentido, né? São vetores antissimétricos, né? A gente mostrou que a velocidade de centro de massa, o vetor velocidade de centro de massa é zero, né? É estático. Isso significa, então, que se o centro de massa não tem velocidade, ele também não tem energia cinética, tá? Isso é importante, isso a gente demonstrou na aula passada, mas para esse sistema, né? Mas é importante aqui quando eu for calcular a energia cinética total do sistema. Lembrando que aqui eu estou lembrando como eu calculo a energia cinética total do sistema T em termos da energia cinética do centro de massa, mais as energias cinéticas das partículas do sistema, que são só duas, né? Relativo ao centro de massa. Eu derivei isso explicitamente a partir da expressão da energia cinética total do sistema. A energia cinética total do sistema é a energia cinética do centro de massa mais o somatório das energias cinéticas das partículas do sistema relativo ao centro de massa. No nosso caso, para esse caso particular aqui, a gente mostrou que a velocidade do centro de massa é nula, significa que a energia cinética do centro de massa é zero. Então, o primeiro termo aqui da expressão para a energia cinética total do sistema é nulo, porque o centro de massa não tem energia cinética, pois a velocidade é nula. É estático o centro de massa. Muito bem. Basta, então, para calcular a energia cinética total do sistema, basta calcular, então, a somatória das energias cinéticas das partículas sobre o sistema relativa ao centro de massa. Certo? Então, eu abri aqui explicitamente esse segundo termo, que restou, né, somatório sobre todas as partículas, o meio, massa, velocidade de cada uma, né, velocidade de cada um, que são os R pontos, linha, né. Lembrando que aqui são as coordenadas e as velocidades são relativas ao centro de massa, né. Ou seja, o índice linha é que tanto as posições quanto as velocidades estão sendo medidas relativo ao centro de massa que está em repouso, né? Nós mostramos isso. Bom, esse somatório é só sobre duas partículas, né? Só tem duas partículas no sistema, então está explicitamente dado em termos das duas partículas do sistema, né? Posição, as velocidades de cada uma delas, né? As massas são iguais, então a energia cinética total do sistema é o meio massa das partículas, né? Que ambas têm a mesma massa. Soma das velocidades, né? Então, R ponto linha é velocidade, né? Relativa ao centro de massa. Aqui eu estou somando as velocidades da partícula 1 e da partícula 2 relativas ao centro de massa, né? Basicamente. Tanto na configuração inicial, quanto na configuração final. Bom, como eu quero calcular a variação da energia cinética, eu preciso calcular, então, quanto é que a energia cinética total do sistema inicial, na primeira configuração, quando eles estão livres, soltos, né? E depois, quanto é que a energia cinética total do sistema, na segunda configuração, onde eles estão conectados, né? Conectados e girando com velocidade angular constante relativa ao centro de massa. Então, vou começar com, então, a energia cinética inicial, né? A energia cinética total do sistema, na configuração 1, que eu estou chamando de inicial, mas é a configuração 1, onde eles estão longe um do outro, né? Bom, isso aqui é 1 meio, massa das partículas, né? Massa dos patinadores, soma das velocidades relativas ao centro de massa, certo? Como o centro de massa ele é estático, bom, as velocidades medidas tanto no centro de massa estático, quanto em qualquer outro sistema de referência inercial estático, vai dar o mesmo valor para os vetores de velocidade. Né? No início vai ser V0 para a direita na partícula 1 e V0 para a esquerda para a partícula 2. V0 ao quadrado, velocidade ao quadrado, estou calculando, né? A energia cinética. Né? A velocidade 1 da partícula 1 relativa ao centro de massa ao quadrado é a V0 ao quadrado. E a velocidade da partícula 2 relativa ao centro de massa é a V0, menos V0 ao quadrado. A velocidade da partícula 2 é menos V0. Aqui. Basicamente é isso, né? V2 é menos V0. Botou um sinalzinho aqui. Menos.
Muito bem. Se a gente somar, como o V0 é igual, é um escalar, V0 quadrado é um escalar, né? Basicamente, a energia cinética, então, do sistema de duas partículas, os dois patinadores, é massa vezes velocidade V0 de cada um deles no início, na configuração 1, né, ao quadrado. Tá? Não está determinado quanto é que é a energia cinética inicial ou na configuração 1. Basicamente, só depende da velocidade V0 e da massa das partículas. Né? Agora, nós vamos calcular qual é a energia cinética, né? Configuração 2, ou final, né? Falando I e F, é 1, 2, né? Vocês entenderam qual é a anotação. Bom, é um meio, como o sistema de centro de massa é estático, não tem energia cinética do centro de massa, então é um meio, massa, somatório das velocidades das partículas, agora na segunda configuração, né, relativo ao centro de massa, certo? Lembrando, por conservação de momento linear, esse sistema conserva P, né? P, centro de massa, é conservado, ou seja, o momento linear do centro de massa é conservado, ou seja, a velocidade do centro de massa é conservada e vale zero sempre. Então, se a velocidade do centro de massa é nula, isso vai implicar que esses vetores de velocidade, né, relativos ao centro de massa, na configuração 2, né, que é o U1' e o U2', eles somados têm que dar zero, obviamente, né, mas as massas são iguais. Então, a gente sabe que esses dois vetores são simétricos, antissimétricos também, né? Antissimétricos também, né? O U2' tem o mesmo módulo, só com a direção contrária ao U1'. Tá? O U1 e o U2' são os vetores velocidades, né, tangenciais, né, para a partícula 1 e para a partícula 2 relativo ao centro de massa, que é estático. Então está aqui explicitamente escrito só em termos das velocidades, aqui faltou o quadrado, das velocidades da partícula 1, né, relativo ao centro de massa na configuração 2. Então a gente pode somar de novo isso. Então a energia cinética aqui pode ser escrito final, né, na configuração 2 é a massa o quadrado da velocidade 1, que é a velocidade da partícula 1, é a velocidade tangencial da partícula 1 relativo ao centro de massa. Na aula passada, mas não precisamos fazer menção à aula passada, lembrando que essas duas partículas estão girando aqui com velocidade angular constante, né, relativo ao centro de massa, e esse tamanho, lembra? Esse tamanho aqui total mantém D, né? Tem que ser o tamanho D original aqui, né? Quando eles chegam junto, eles estão numa distância D que vai ser mantida fixa na rotação. Né? Então a gente já sabe qual é, que é a relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular para uma partícula que está realizando um movimento circular uniforme, né, com velocidade ômega angular. A velocidade tangencial é a velocidade angular multiplicada pelo raio de órbita, né, o raio de órbita circular. Né? No caso é a metade de D, né? A metade de D. Ou seja, essa distância aqui. Então, eu posso ainda reescrever o 1' em termos da velocidade angular de rotação e de D, né? D sobre 2, na verdade. Então, substituindo aqui na expressão, né? Massa vezes o 1' ao quadrado, usando o 1' escrito em termos de ômega, como está ao quadrado, obviamente, né? Isso vai dar 1/4, né? Massa ômega 2 D2, né? E na aula passada a gente derivou quanto é que era a velocidade angular. Foi um dos cálculos que nós fizemos, né? Só para lembrar. A gente mostrou explicitamente para esse sistema de duas partículas, os dois patinadores livres, né? A velocidade angular, ômega, era 2V0 sobre D. 2V0 sobre D. Isso é um resultado da aula passada, né? Para o mesmo problema. Eu estou fazendo isso para a gente conseguir escrever o ômega em termos de V0, né? Bom, feito isso, a gente consegue escrever, então, vejam bem que os Ds vão cancelar, né, obviamente. E o que sobra de novo para a energia cinética total do sistema, na configuração 2, o final, né, na minha notação, é massa V0 ao quadrado de novo. Tá? Então vejam, tanto a energia cinética total inicial quanto a final, ou seja, na configuração 1 e na configuração 2, né, são ambas mesmo valor, né, ambas são mv0 ao quadrado, que significa que as energias cinéticas, né, nas duas configurações são iguais. Então, a energia cinética é uma quantidade conservada para esse sistema, né? E, obviamente, então, o que a gente queria saber, que é a variação, né, da energia cinética total do sistema, é zero, porque a energia cinética total do sistema é uma quantidade conservada para esse caso aqui, né? Para esse caso particular. Né? Basicamente, eu consigo rastrear a conservação da energia cinética
porque esse sistema aqui é livre, ele conserva tanto o momento linear quanto o momento angular, e ainda o detalhe que o centro de massa é estático, né? A velocidade do centro de massa é nula, né? Então, nesse caso aqui, a gente mostra que a variação da energia cinética é nula, ou seja, não há variação da energia cinética do sistema de uma configuração para outra, né? Isso é mais ou menos óbvio, né? Porque não, como o sistema é livre, ele não tem nenhuma força, né, atuando sobre as partículas, né? Cada uma delas, obviamente, tem a força de interação, mas ela não interessa do ponto de vista da dinâmica, né? Então, a variação da energia cinética está associada com o trabalho, né, realizado pela força líquida total sobre as partículas do sistema, né? Então, cada uma delas, obviamente, aqui no início não tem nenhuma interação, estão livres, né? Onde a força externa total é nula, né? Na verdade, a força total é nula aqui, né? Elas também não estão interagindo. Isso significa, então, que eu já esperaria que a variação da energia cinética fosse zero, né? Lembrando a conexão da variação da energia cinética, né, total do sistema com o trabalho aí de uma configuração a outra sujeita à força líquida total sobre o sistema, certo? A gente não tem força externa, e temos forças internas que são pares de ação e reação, certo? Que obedece à terceira lei. Então, não tem forças líquidas, né, sobre o sistema, né, explicitamente. Então, já era esperado, né, que a variação da energia cinética total fosse nula e a energia cinética fosse uma quantidade conservada. O meu exercício final aqui para a aula de hoje, claro, né, na aula que vem eu vou fazer mais exemplos relativo às energias, conservação da energia mecânica, né, etc. E, claro, passar para corpo rígido, né. Eu estou analisando o caso geral para sistemas de partículas, mas a gente vai especificar um pouquinho mais depois na próxima aula relativa a corpo rígido. Eu já estou adiantando algumas propriedades dos corpos rígidos, né? A gente já discutiu qual é, que é a propriedade relativa ao momento angular total do corpo rígido, né? É basicamente o sol do centro de massa, né? Lembrando que no corpo rígido as partículas, as distâncias relativas entre as partículas estão fixas, né? Estão sempre em consequências tanto no momento angular do sistema quanto para a energia potencial, né? A variação da energia potencial total do sistema acabamos de mostrar, né? Ela não tem relevância, né? Quando eu tô, a energia interna do sistema não tem relevância para corpos rígidos, né? Só para objetos que não são rígidos, né? A gente vai ver em detalhes isso do corpo rígido na próxima aula, além de alguns exemplos mais, ou um exemplo mais sobre energias, né? O meu segundo exemplo é que eu tenho um projétil, tá? Vou mostrar a figura aqui que é mais fácil de entender, tá? Eu estou no espaço exterior, ou seja, que não tem campo gravitacional, tá? É livre, partícula livre, tá? Então eu tenho um projétil que tem massa total m e velocidade v, em uma certa direção, e ela está no espaço exterior, tá? Então não tem força gravitacional aqui, ela está livre mesmo, tá? A força sobre o projétil aqui é nula mesmo, tá? Não tem campo gravitacional externo. É legitimamente livre, né? Partícula livre. Em algum momento, nesse espaço exterior, esse projétil se rompe, ele tem massa total m, velocidade v, ele se rompe em 3 fragmentos, tá? E cada um dos fragmentos tem velocidades distintas, tá? O primeiro fragmento, o fragmento 1, vai manter a direção e sentido da velocidade anterior, a que eu vou estar chamando de v1, é a velocidade do fragmento 1. Ele vai manter a mesma direção e sentido do projétil antes da fragmentação, tá? A massa desse fragmento 1 é a metade do projétil pai original. É o que tem mais massa, tá? Massa quase a metade da massa vai para esse projétil, para esse pedaço que vai ficar com uma velocidade v1 que está na mesma direção e sentido da velocidade original do projétil. Eu tenho um segundo fragmento que porta um sexto, né, da massa, só que a velocidade dele é contrária, é dissimétrica, né, ao vetor velocidade original. Tá? Eu estou chamando de V2, mas eu sei que a direção e sentido dele é contrário ao V original.
E eu tenho um terceiro fragmento, que é o fragmento M3, né, que tem 1/3 da massa total que está em repouso. Esse fica em repouso. Então, a configuração é essa, tá? Tem um corpo original, uma partícula, um corpo, né, um sistema original, massa total M, velocidade V, ele se parte em 3 fragmentos e eu sei as configurações relativas às velocidades e às massas, né, distribuição de massa desses 3 fragmentos. Tá? Só para facilitar aqui a minha conta, eu vou escrever tanto a velocidade V1 quanto a velocidade V2, como as direções de sentido são dados relativos a V, né? Eu vou escrever tanto a velocidade V1 e a velocidade V2, como a V3 é zero, não vou fazer nada, já sei que é nula. Né? Mas a V1 e a V2 eu vou escrever em termos da velocidade V, né, original, a menos do fator de proporção, né, que eu estou chamando de K1 e K2, ou seja, V1 e V2 são vetores proporcionais a V, certo? Lembrando que o vetor V1 está na direção de V e o vetor V2 está em sentido contrário ao V, certo? Então é só uma maneira de escrever. Claro que as constantes K1 e K2 são positivos definidos, né? Então os sinais aqui, mais menos, me dão as direções e sentidos relativos à direção e sentido de V, né? É só isso, eu só estou escrevendo V1 e V2, ambos em termos do vetor velocidade e em termos de constantes de proporcionalidade, né? Que é o K1 e o K2 que são positivos definidos. Né? Então, eu quero calcular para este problema, dada essa configuração aqui dos fragmentos, né, eu quero calcular quais são as velocidades. Né? Quais são as 3 velocidades para os 3 fragmentos M1, M2 e M3. Tá? Então, eu estou assumindo que o estado final é um sistema de 3 partículas, né? E posso assumir que o estado inicial é um corpo rígido, né, de massa M e velocidade V. Tá? Que é descrito, obviamente, pelo centro de massas. Né? Como o sistema está livre, né, em qualquer uma das configurações, tanto antes quanto depois da fragmentação, né, a gente tem que a força externa total sobre esse sistema é nula. Né, a força externa total é nula sobre o projétil inicial, por exemplo. Né, e significa que o momento linear do sistema é uma quantidade conservada. Então, se eu estou com um sistema livre, o sistema conserva o momento linear total. A gente mostrou que o momento linear total nada mais é que o momento linear do centro de massa. Né? Então, o momento linear é conservado, o vetor P, né? O vetor momento linear total do sistema, é uma constante do movimento. Isso significa, por conservação do momento linear, que o vetor momento linear total do sistema, tanto antes quanto depois da fragmentação, tem que ser o mesmo vetor. Né? Então, o PI e o PF são o momento linear total do sistema antes e depois da fragmentação. Então, por conservação, né, a gente sabe que é um sistema livre, esses dois vetores têm que ser iguais, né, têm que ser idênticos. Vai ser, em qualquer instante, esses vetores vão ser idênticos. Né? Eu só estou analisando essas duas configurações particulares. Né? Bom, quem é o vetor momento linear inicial? Né? É o centro de massa, né? É o momento linear do centro de massa, né? É um corpo rígido. É a massa total, E é massa vezes velocidade do centro de massa. Né? É massa vezes V, né? Massa vezes V. E o momento linear final, que é quando a gente tem 3 partículas, né? Um sistema de 3 partículas livre, né? Bom, é basicamente a soma dos momentos lineares, né? De cada uma das 3 partículas, né? Momento linear da partícula 1, que tem massa, metade da massa anterior, né? Massa M grande. E velocidade K1V, minha anotação aqui. A partícula 2 tem massa 1/6 da massa total e velocidade V2, que é menos K2V. E, finalmente, a partícula 3 está estática, né? Ela porta 1/3 da massa, mas a velocidade dela é nula. Né? Então, aqui eu estou escrevendo explicitamente o vetor momento linear total do sistema de 3 partículas, né? Para os 3 fragmentos. Basicamente, eu somei os momentos lineares dos 3 fragmentos. Lembrando que eu quero calcular as velocidades dos 3 fragmentos. Né? Quanto é que vale V1, V2 e V3. Né? O V3 já está determinado, é 0. Eu quero saber quanto é que é V1 e V2. Então, né? Bom, a conservação do momento linear, que eu acabei de mostrar aqui, vai nos dar, claro, um vínculo para esses parâmetros, né? K1 e K2. Com eles, né, sabendo K1 e K2, resolvendo K1 e K2, eu consigo escrever explicitamente quem é a velocidade V1, quem é a velocidade V2
em termos da velocidade inicial do projétil, que é a v, né? Então, a conservação de momento linear, como as massas aqui são iguais em ambos os lados, né, a gente pode cancelar. Basicamente, a gente fica com essa equação, né? Essa equação aqui é que advém da conservação de momento linear, né? V, na verdade, eu posso até, como estão, os vetores aqui são todos paralelos, né? Eu posso só usar o módulo de V mesmo, né? O fato que o momento linear é constante, então essa equação aqui é válida, né? V é igual a V K1 sobre 2 menos K2V sobre 6, né? Isso é verdade. Essa relação é verdadeira com conservação de momento linear. Multiplicamos os lados dessa equação por 6 sobre V, né? Para a gente cancelar os V's que estão aí, né? E aí, da conservação de momento linear, eu obtenho uma relação entre os dois parâmetros, as duas constantes K1 e K2, que são necessárias para saber quem é V1 e V2. Né? Tá claro aqui, quando eu multipliquei por 6 sobre V, né? No lado esquerdo fica com 6, e no lado direito eu fico com 3K1 menos K2. Né? Então, eu tenho a primeira relação entre K1 e K2, que vem da conservação do momento linear do sistema. Como o sistema é isolado, né, como eu mostrei para vocês, não tem força externa. Mesmo que tivesse, fosse conservativa, a EMEC é conservada. Esse aqui, com certeza, é conservada a energia total do sistema, porque é um sistema livre. Não tem força nenhuma. Né? Não tem força nenhuma. As partículas na configuração 2 também estão livres, né? Não tem forças atuando sobre o sistema, né? Ou seja, ele vai conservar a EMEC, ou energia total, com certeza. Então aqui eu vou usar uma segunda lei de conservação. Eu consegui a primeira relação entre K1 e K2, né? Através de conservação de momento linear. Agora eu vou usar, claro, conservação da energia, né? A energia total desse sistema é conservado, que é um sistema isolado, né? Não tem forças atuando ali, explicitamente, né, no sistema. Significa, então, que a energia nas duas configurações é igual, né? A energia total do sistema é igual, né? A energia na configuração 1, quando eu só tenho o projétil, né? É igual à energia total do sistema quando eu estou com 3 projéteis, com 3 fragmentos, né? O sistema de 3 partículas. Né? Isso aqui é verdade, então, né? A energia inicial é igual à final, a energia total do sistema. Lembrando que a energia total do sistema, a EMEC total, né? É a soma da energia cinética total com a energia potencial total do sistema. Eu esqueci de falar um dado ainda sobre esse problema, é que quando ele explode em 3 pedaços, né, acontece uma coisa. Né? Acontece uma coisa que é liberação de energia. Tá? Quando explode, ou seja, quando ele se fragmenta em 3 pedaços, né, no espaço exterior, a energia liberada na explosão é 5 vezes a energia cinética do projétil no momento da explosão, ou seja, quando ele está inteiro. Né? Houve aqui, quando houve a fragmentação, a explosão do projétil original, houve liberação de energia e a energia liberada foi 5 vezes a energia cinética original. Isso, de outra maneira, significa que esse sistema aí, apesar de não ter forças externas, o sistema livre, né, do ponto de vista de forças externas, o projétil original tinha energia interna que foi liberada. Né? Então, essa liberação de energia, que é 5 vezes a energia cinética do projétil se movimentando, né? Basicamente é o valor da energia interna do sistema antes, né, inicial. Obviamente depois eles estão livres, né? Eles estão livres. Eles não vão ter mais energia interna de interação, né? Mas no início, né, o sistema projétil, que tem massa total M e massa V, ele tinha energia potencial interna. Não tinha energia potencial externa, né? Que era livre, né? Não tem forças externas atuando. Mas pelo enunciado do problema, né? Que houve liberação de energia, significa que esse sistema originalmente tinha energia potencial interna armazenada. Certo? Então, aqui eu conservação de EMEC, as energias têm que ser iguais nos dois instantes. O projétil e os 3 fragmentos, e o cálculo, né, explícito da energia total. É somada a energia cinética total mais a energia potencial total do sistema.
Vamos lá, né? Aqui nós temos a energia total inicial, nós temos então a energia cinética inicial, total, né? E a energia potencial total inicial. Tá? Então, basicamente, como ele é um corpo rígido, estou assumindo que ele é um corpo rígido, né? A energia cinética, basicamente, é a energia cinética do centro de massa, né? Basicamente. E a energia potencial total do sistema, basicamente, é a energia potencial de interação das partículas dentro do sistema, dentro do projétil original de massa n grande, né? Estou chamando de U barra, né? A energia interna total, certo? Aqui, basicamente, eu estou descrevendo a energia cinética, em termos da energia cinética do centro de massa, e existe uma energia potencial de interação, né, das partículas lá dentro, né, do sistema original, dentro do projétil original. Certo? Bom, nós calculamos, já sabemos calcular quem é a energia cinética do centro de massa, né? É o meio massa do projétil sobre velocidade, né? Velocidade V. Velocidade V. Mais a energia interna, que pelo enunciado é 5 vezes a energia cinética do projétil. Né? Então é 5 vezes n sobre 2 v ao quadrado. Então aqui eu já consegui escrever quanto é que é a energia total do sistema na configuração inicial. Cinética mais potencial de interação que está armazenado. Colocando como o MV2 é em evidência, né, eu tenho então 1 meio mais 5 meios, né? Isso dá 3, né, especificamente. 6 por 2, né? Então 3MV2, né, é a energia cinética total, a energia mecânica total do sistema inicial. Né? Fala? Professor, para o cálculo fechar, no caso aí, o momento linear tem que ser conservado, o momento e mais a energia. Isso, eu estou usando duas conservações. O primeiro, o momento linear, porque eu estou vendo que ele é um sistema livre. Né? Do ponto de vista do momento linear, basta que as forças externas sejam nulas, que é o caso. Né? Não tem força externa, está no espaço exterior. Significa, então, que o momento linear é conservado. O momento linear total do sistema. Né? Agora, como forças conservativas, na verdade, né, eu estou assumindo que é lá dentro do sistema original, do projeto original, as forças de interação lá dentro são conservativas. Só dessa maneira que eu consigo enunciar uma energia potencial de interação. Né? Então, aqui eu estou assumindo também conservação de E. Então, assumindo que a interação das partículas aqui no projeto original seja, né, tipo conservativo, como não tem força externa, né? Isso basta para garantir que a EMEC, né, a energia total do sistema, vai se conservar. Uhum. É uma segunda condição, né? Tá, não entendi. Então, tu está trabalhando com as duas condições. Então, ambos estão indo para o ponto da conservação lá, as questões de conservação. Então, para a EMEC ser conservada, tanto as forças externas quanto as internas no sistema têm que ser ambas conservativas. Forças externas não precisam se preocupar porque não tem força externa. Mas contribuição não tem. A única que tem interação é o sistema projétil quando ele está unido, né? Massa total M, velocidade V, pelo enunciado do problema. Se não tivesse esse enunciado, na verdade ele é uma partícula livre sem interação. Né? Mas como está dito que houve liberação de energia, né, que é 5 vezes a cinética, isso dá a entender que tem energia potencial acumulada. Então, se tem energia potencial acumulada, obviamente eu já estou supondo que as forças de interação ali dentro são conservativas. Né? E aí, basta isso para garantir que a EMEC é conservada, a energia total é conservada. Entendi. Então, a energia total do sistema na configuração inicial, lembrando que ela tem energia cinética, o sistema tem energia cinética e potencial de interação apenas, né? Só energia interna, né? Energia interna do sistema, que foi convertida, né? Foi convertida em cinética por povo, né? Convertida em cinética por povo. Nada mais que isso, né? Que tem valor, então, 3 massa total V quadrado. Agora a gente vai para a energia mecânica, a energia total final, né?
que basicamente a gente sabe como calcular, né? Isso tem que ser a energia cinética total do sistema mais a energia potencial total do sistema, né? Lembrando que aqui no estado final, né, quando os fragmentos estão livres, eles não estão mais interagindo, né? E não tem força, continua não tendo força externa. Ou seja, não tem nenhuma energia potencial final. O sistema aqui, quando ele está com 3 fragmentos, todos eles estão livres, sem interação entre si, não estão mais interagindo. Então, nesta configuração aqui, a energia não tem energia potencial nem das forças externas e nem energia interna do sistema. Então, esse termo aqui, energia potencial total do sistema, a gente já sabe que é nulo naquela configuração. Então, a energia total do sistema, quando eu só tenho 3 fragmentos livres, né, é só energia cinética, né, total desse sistema de 3 partículas. Então, só vou somar, então, né, somar de 1 até 3, né, as energias cinéticas de cada uma das partículas. É 1 meio massa de cada uma, vezes as suas velocidades, né? Então, aqui eu tenho, para a partícula 1, eu tenho 1 meio, a sua massa, que é a metade da massa total, e a sua velocidade, que é K1V, né, ao quadrado, mais a energia cinética da partícula 2, né, que tem massa 1/6 da massa total e tem velocidade menos K2V na nossa notação, né, menos K2V ao quadrado, né, ao quadrado, energia cinética. A partícula 3, o fragmento 3 não tem energia cinética porque ele está em repouso, né? Está em repouso, então ele não contribui para a energia cinética. Basicamente, então, a energia cinética total final do sistema de 3 partículas é a soma das energias cinéticas da partícula 1 e da partícula 2, né? Aqui explícito a energia cinética delas, né? São escritas em termos dos parâmetros, de novo K1, K2, e da velocidade V original do projétil. Então, da conservação da energia total, seja E igual a F, energia total na configuração 1 igual a energia total na configuração 2, na verdade, em qualquer estado, qualquer configuração, a ENEC é sempre igual, né? Mostramos aqui que a energia na configuração 1 é 3 massa total V2, né? 3 massa total V2, e a energia cinética, a energia total final, né, é a soma das energias cinéticas das duas partículas, dos fragmentos que têm velocidade, né. Com isso, eu tenho o cancelamento das massas, dos Vs, etc., em ambos os lados, né, eu obtenho uma segunda relação que está vindo da conservação da energia, né, total do sistema, que é uma relação entre os quadrados dos parâmetros K1 e K2. Então, eu já tinha originalmente uma equação que relacionava K1 e K2 via conservação de momento linear total do sistema. E eu tenho uma segunda equação que relaciona K1 e K2, advinda da conservação da energia total do sistema, da energia mecânica. Então, eu tenho um sistema de 2 equações, né, para duas variáveis, né. Eu tenho um sistema de 2 equações para K1 e K2, né. Esse sistema é solúvel, né. Por exemplo, eu posso isolar K1 nessa primeira equação, escrever K1 em termos de K2, substituir o K1 na segunda equação, né? Obviamente, quando eu faço isso, eu vou obter uma equação de segundo grau, né, para K2. Eu não vou entrar nos detalhes, eu fiz todo o detalhe aqui da continha, tá? Mas, obviamente, quando eu faço a substituição, eu obtenho uma equação de segundo grau em K2, e aí eu resolvo ela para obter K2, né? Então, a função do segundo grau ela tem 2 raízes, na verdade, né? Tem 2 raízes, mas vocês vejam bem que só uma delas vai ser necessária. Lembrando que K1 e K2 são positivos definidos, né? A solução por Bhaskara, né, desse sistema de segunda ordem em K2, né, dá 2 soluções, mas a segunda solução tem uma solução que é completamente menor que zero, né, que é a -3 menos a tralha, né. Isso é completamente negativo, então essa raiz não tem significado físico para nós, né. Nós vamos pegar só K2 que é positivo definido, né, que é -3 mais o resultado da raiz quadrada dividido por 2, que é este cara aqui, tá? K2, então, é -3 por 2, mais 9, que é se vocês fizerem a conta do que está dentro da raiz, é 81, tá? 4 vezes 18 mais 9 dá 81, raiz quadrada de 19, né? Então, o resultado para K2, a única raiz positiva para K2 dá 3, então K2 já determinamos, né? Dá 3. Como a gente sabe relacionar K1 e K2, com K2 agora 3, calculamos quanto é que é K1, né? K1 é 6 mais K2 dividido por 3, né? 6 mais 3 dividido por 3 dá 3 também. Então, as constantes, né? Ambos os parâmetros K1 e K2, ambos são 3, e aí está pronto, né?
a nossa expressão das velocidades das três partículas, os três fragmentos, né, os seus valores correspondentes de velocidade, que era o que era perguntado no problema. Né? Então, o V1 era K1V, né, K1V, mas com K1 igual a 3. Né? A velocidade do fragmento 1 é 3 vezes a velocidade do objeto original, né, que tinha velocidade V. O K2, a velocidade da partícula 2, né, o segundo fragmento, era menos K2V, né, ou seja, com K2 igual a 2, igual a 3, perdão, é menos 3V. Então, tanto a K1, tanto a partícula 1 quanto a partícula 2, né, o fragmento 1 e o fragmento 2, ambos têm módulo de velocidade, né, tem velocidade em módulo, são 3 vezes a velocidade do projétil original. Né. Para o V3, né, o V3 é nulo. Né. Então a gente consegue ver que o momento linear tem que conservar, né, então tem as velocidades, quando eu multiplico pelas massas, né, e somo as velocidades, a gente tem que ter a soma, né, dos momentos lineares dando zero, como é o caso, né? O momento linear é conservado. Certo? E ainda nós determinamos os dois parâmetros a partir, basicamente, de duas condições de conservação, né? Tanto do momento linear do sistema, quanto da energia total do sistema. Né? Só analisando que tipo de interação a gente tem, né? Se tem interação ou não. Nesse caso aqui, pelo enunciado, a gente viu que tinha energia potencial interna armazenada, que depois foi entregue para os projéteis, né? Mas, basicamente, a gente consegue, então, calcular as velocidades a partir de duas leis de conservação. Uma linear, momento linear, e a outra de energia total. Né? A novidade de hoje é a conservação da energia total. Bom, isso eu termino a aula de hoje com isso. Na aula que vem, então, nós vamos fazer mais exemplos sobre a questão da conservação da energia total, também as expressões da energia cinética e das energias potenciais dos sistemas, né? Vamos avançar para corpo rígido, né? Que é um caso particular do sistema de partículas, como eu já estou batendo o martelo há bastante tempo, né? O corpo rígido é um caso particular do sistema de partículas onde as distâncias, né, relativas entre as partículas do sistema são fixas, né? Eu já anunciei algumas coisas que vão acontecer, tanto o momento angular total quanto a energia potencial de interação, né, para corpo rígido. A gente vai analisar corpo rígido e aí depois vamos para a outra área que é a área de sistema de referência não inerciais. Né? Todas as nossas análises são sempre para sistemas de referência inercial, né? Onde a primeira lei de Newton é respeitada, etc. Então, a sequência é essa. Né? Corpo rígido, eu vou tentar usar essa semana que vem para analisar bastante corpo rígido, né? Um pouquinho mais de energia. E também vamos começar a questão dos sistemas de referência não inercial, falei que é o forças fictícias, né, que aparecem num sistema assim, acelerado. Certo? Esse é basicamente o planejamento para a semana que vem.